Mateus capítulo 7, versículo 21, está escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos ler o 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não profetizamos? Não fizemos muitas maravilhas? Está assim? 23. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado por sua palavra, Deus. Obrigado pelos seus filhos que aqui estão. Pai Santo, obrigado pelo milagre que tem feito, ó Deus. Muitas vezes as pessoas dizem: mas que milagre foi esse? O milagre de ter acordado mais um dia. O milagre de ter passado um tempo com nossos entes queridos. O milagre de estar respirando mais um dia. E o milagre de ter nossa mente, nossa vista, nossos 5 sentidos dos nossos corpos ativos, ó Deus. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado pela vida saudável que tem nos dado, Senhor. Pai Santo, que esses sentidos possam fazer com que nós entendamos o que o Senhor tem para nós, ó Deus. Abençoe teus filhos sinceros em sua palavra. Aqueles que ainda não conhecem, ó Deus, que possam conhecer a tua palavra. Senhor, não é o homem que ensina, ó Pai, porque o primeiro ensinador que teve foi o Senhor. E até hoje o Senhor tem ensinado os seus filhos, ó Pai. Então pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, tome esse culto em suas mãos, ó Pai. Abençoe cada irmão que aqui está. Abençoe cada irmão que está ouvindo o culto nesse momento através das redes sociais. Aqueles que ouvirão depois, que possam ser beneficiados com a tua palavra, Pai. Porque a tua palavra diz que ninguém se perdeu, senão aquele que é o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então todos aqueles que saíram de ti, ó Deus, que possam retornar para ti, ó Pai. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Podeis sentar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vocês têm ideia para quem é que essa escritura está sendo dirigida? É importante a gente sempre analisar o que lê, né? Sempre falo isso para vocês. E tenho dito também que tudo que o seu inimigo quer é que você pensa que você conhece a doutrina. Se alguém quiser acender a luz de fora, fica à vontade. Tudo que o seu inimigo quer é que você pensa que conhece a doutrina. Quando Satanás fazer com que você pensa que você conhece a doutrina, ele venceu você. Não esqueça isso. Eu já falei várias vezes, porque essas coisas eu trago para a minha vida. Quando eu acho que eu sei alguma coisa, eu vou até Deus e falo: Senhor, eu não sei de nada, tenha misericórdia de mim. Porque quando você se acha que você é capaz, você acha automaticamente, você acha que você não precisa mais de Deus. Não precisa mais de Deus. Esse culto vai ser intitulado 1 em 1 milhão, baseado na mensagem do profeta. 1 em 1 milhão. Então observa, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará.
Então, essas palavras não estão sendo direcionadas para a igreja. Essas palavras, elas estão sendo direcionadas para os líderes das igrejas. Vocês observam isso? Porque você tem um profeta que diz que primeiro é um homem ungido. Deus sempre trabalhou dessa forma. É que nós queremos inventar as coisas. Então você tem mensagem para isso, e acredito que mais de uma mensagem, onde ele diz que primeiro é um homem ungido, depois é um povo ungido. Deus primeiro trata com um homem, para depois aquele homem passar aquela unção para a igreja. Então nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará. Esses são pregadores da palavra. Esses são pregadores da palavra. E vocês observam que esse título de culto hoje é 1 em 1 milhão. Então nem todo aquele, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. O que é fazer a vontade de meu Pai que está no céu? Eu tenho entregado, deixei essas mensagens agora em mãos de vocês, a ordem da igreja. Antes que a igreja possa entender o que Deus tem para ela, primeiro a igreja tem que entrar em ordem. Se a igreja não entrar em ordem, de acordo com o que a palavra pede para ela, ela não vai entender essas coisas que Deus está pedindo, que Deus está colocando a mais aqui. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai? Se a vontade é de Deus, é Ele que tem que agir através de você. Se a vontade é de Deus, você não pode fazer nada. Jesus tinha a vontade dele, ele disse, não posso, Pai, que seja feita a tua, não a minha. Os irmãos de Jesus têm que ser da mesma forma. Então observa, nem todo aquele, não é aqueles, nem todo o que diz, não é os que dizem, o que diz, Senhor, Senhor, entrará. Então alguém tem que entrar. Esse um que vai entrar é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Primeiro um homem tem um pastor, um pregador, um líder religioso, ele tem que entrar por essa porta. Ele tem que sair do sistema religioso, ele tem que estar na mão do Espírito, para que ele possa pregar a palavra sem adulteração para a igreja, para que aquele povo possa entrar. Depois que esse povo ouve de um homem que já entrou na palavra de Deus, e o título é 1 em 1 milhão, se tiver 1 milhão de pessoas, e no meio desse 1 milhão, se tem um arrebatamento, você tem que crer que esse de 1 milhão é você. É dessa forma. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, não são poucos. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quem é que anda profetizando aí? Não é esses que se dizem pastores? Então é exigência em cima deles. Por isso que quando o irmão Brana diz, digam o que diz as fitas, eu vou falar uma coisa na humildade. Se tivesse 10 pastores sentados aqui, os 10 iam ficar sem resposta. Se tivesse 20, não sou melhor do que eles. É que eu creio que eu sou 1 em 1 milhão. Você tem que crer dessa forma, senão você não sai dessa atmosfera. Se tivesse todos vocês fossem pastores, eu deixaria todos vocês sem resposta. Somente com essa palavra, diga o que diz as fitas. Então são os pastores que profetizam. Em teu nome, vocês observam que eles estão no nome. Eles não estão na trindade, que não existe na Bíblia. Não existe Bíblia para sustentar a trindade. Vocês observam que eles não estão dizendo, na trindade expulsamos demônios. Não, porque a trindade não existe.
né? Vocês conhecem por A mais B que não existe esse nome na Bíblia, não existe. Em teu nome, eles estavam no nome. Vocês observam que essas pessoas estavam no nome. O que é estar no nome? É você ser batizado nesse nome. Quando uma mulher é casada, ela recebe o nome do marido dela, então ela está no nome dele. Então a igreja, esses estão dizendo em seu nome, eles estão alegando que estavam no nome. Então eles conheciam o profeta, conheciam a palavra de Deus. Eles sabiam que Deus não é 3 pessoas, que não existe 3 pessoas. Se são 3, um vai morrer um dia. Se são 3, um é eterno mais. Se são 3, um é mais velho do que o outro. E Deus não tem nem princípio e nem fim. É esse Deus que você serve. É esse Deus que eu sirvo. Quando Deus chegou perante Moisés, ele precisou se identificar para Moisés. Ele disse: eu sou o Deus de seus pais. Ele não diz eu sou os deuses. Ele disse eu sou o Deus de seus pais. Quem são? O Deus de Abraão. Qual mais? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, se você é filho de Abraão na fé, é esse mesmo Deus que você tem que representar hoje. Então, quando você começa a representar, você é um embaixador celestial na terra. Quando você começa a representar esse Deus, você tem que andar como ele. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: nossa, ele anda como o irmão dele andou. Ele anda como Jesus andou, porque Jesus foi o embaixador aqui. Jesus foi o profeta de Deus, o Deus profeta nessa vida. Então nós temos que andar como? Porque é o mesmo Deus. Só para encerrar, eu só ia ler o versículo 21. Você vê o que a palavra faz? Eu vou ler o 22, o 23. Então essas pessoas disseram para Jesus que em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Irmãos, quem está fazendo maravilha são os líderes religiosos. Deus não vai chamar a atenção da igreja primeiro. Quem que vai ter que responder vai ser Paulo pela igreja dele. Então esses que estão respondendo aqui são líderes. Então Jesus diz: então lhe direi abertamente. Abertamente é de uma maneira que você não se perca. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Já pensou você ouvindo isso de Jesus? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é saber fazer o correto e não fazer. Então a palavra de Deus, ela está aqui hoje, instruindo os filhos de Deus no caminho que eles devem andar, para que vocês não cometam iniquidade. Porque vocês são 1 em 1 milhão. Muitos não terão a oportunidade que você está tendo. É que às vezes nós achamos simples demais o que estamos ouvindo. É isso que Satanás quer que você pense. É muito simples. Será que é só esse povinho que vai? Entendeu? Vamos ver o que o William Branham disse na mensagem 1 em 1 milhão. Sobre esse versículo ele diz: deixe-me contar-lhes algo chocante. É chocante. Às vezes a nossa mente não acompanha, mas é chocante. Vejam, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará, mas o que faz a vontade de meu Pai. E qual é a vontade do Pai? Ele diz: sua vontade é a sua palavra. Nós podemos ser extremamente religiosos, passar ótimos momentos gritando, saltando nessas reuniões, ou que nós somos
Eu não quero ser crítico, porém tenho um dever. Eu tenho um dever a cumprir para com Deus, e esse dever é ser sincero e dizer o que Ele disse, ou o que Ele quer que eu diga. Eu estou certamente agradecido pela sede. Alguém cedeu o local onde ele estava? Pela sede local aqui da Califórnia, que tem sido paciente comigo, esse povo. Eles têm sido pacientes em minhas convicções. Se não falo as minhas convicções, sou hipócrita. E ora, nem seria honesto com vocês. E se não puder ser honesto com vocês, como poderei ser honesto com Deus? Naturalmente, nós falamos com Deus. Também, porém, temos de ser realmente sinceros e honestos uns com os outros. Muitas vezes falta isso para nós. Sincero, honesto um pouco com o outro. Às vezes a gente faz determinada coisa, o irmão chega e fala assim, olha, eu não gostei disso. Acabou. Ninguém tem obrigação de pensar como os demais. Apenas temos que aprender a respeitar aquele momento. Permita-me fazer uma pequena análise. Ele vai repetir esse versículo de novo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará. Não tem muitos ministros, Senhor, Senhor, Senhor. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará. Então quem vai entrar? Ele diz, mas o que faz a vontade de meu Pai é somente esse. Então não adianta um pastor chegar na frente do culto. Olha, eu não falo apontando o dedo para nenhum deles. Para nenhum. Porque na humildade, eu sei que dependendo da pergunta que for fazer, eu não vou ter resposta. Mas eu não estou fazendo pergunta para nenhum deles. Agora vocês observam se as pessoas estão fazendo à vontade. Então quando você chega no púlpito, um pastor chega no púlpito, não adianta ele querer pregar alguma coisa para agradar a igreja. Se você for pregar algo para agradar a igreja, você deixa de fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai, o que é? É que não se perca nenhum de seus filhos. E os filhos só podem ser encontrados através da palavra. Aí você fica tímido do outro lado do microfone, porque você está com medo de ferir o sentimento. Aí você tem problema com Deus. Aí Deus derruba você e coloca o homem de verdade no seu lugar. Então nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará. Mas o que faz a vontade de meus pais, de meu Pai. Observa, Jesus disse na terra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então você quer viver, então você tem que viver de toda a palavra. Jesus estava dizendo aqui, ó, que Adão e Eva morreram porque eles não viveram de toda a palavra. Então o homem, quando ele prega o evangelho, eu não falo isso de mim, eu falo isso de pessoas que têm coragem de pregar. O homem, quando ele prega o evangelho, ele não pode ter medo. Ele não pode pensar, o que vão pensar de nós? O que vão pensar? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ia falar a hora que eu entreguei a mensagem para vocês. A outra mensagem, não sei se vocês têm, a ordem da igreja, aquela amarelinha, da palavra original de Goiânia. Aquela mensagem, ela não é propícia para vocês. Aquela mensagem, ela não está de acordo. Aí você diz, poxa, mas tanto tempo
Irmãos, as traduções daquela mensagem, eu já vi muito, ela não está bem. Tem pessoas que podem ouvir a gente futuramente e criticar. Mas eu falo isso de experiência própria. Aquelas traduções, elas não estão boas. Você quer a tradução correta, tem que ser a tradução aqui, ó, da voz de Deus. Tem pessoa sincera ali. Se eu pegar e tiver alguma coisa errada aqui, eu posso mandar um e-mail lá na Voz de Deus, lá nos Estados Unidos, e reclamar o erro que está aqui. Agora você fica pegando coisa de certas pessoas que não têm certos conhecimentos, aí você vai reclamar para quem? Não estou falando que vocês não devem ler de maneira nenhuma aquela mensagem. Leia, e depois pega, você reintegra, pega e leia outra. Uma está escrita um pouco mais fácil. Eu sei que muitos vão interpretar errado o que eu estou dizendo, porque é isso que os humanos fazem. Então Jesus disse que nem só de pão, a mensagem é o pão que caiu, que desceu para nós, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então todo pregador tem que pregar para vocês toda a palavra. A serpente pregou igual a Deus. Ela só colocou uma palavrinha, certamente. Deus disse que morreria. A serpente disse, certamente não morrerá. E isso por sua vida de Jesus. Então, toda a palavra, o pão, a palavra tem que estar inteira. O pregador tem que passar pela porta. Ele não tem que ser mais um que diz Senhor, Senhor, Senhor. Não, ele tem que passar pela porta. Ele tem que estar do outro lado, pregando a palavra pura, a palavra que resgatou a humanidade através de Jesus, para que a igreja possa ser resgatada também. Não é apenas vir atrás do púlpito com palavras bonitas. Palavras bonitas, deputado, político, fala melhor que muita gente. Ele diz, não apenas de vez em quando. Não apenas de vez em quando uma palavra, mas toda a palavra. Irmãos, a palavra tem que ser toda. A palavra não saiu faltando de Deus. Ela saiu completa. Foi por não dar crédito a uma palavra, por uma palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, que causou morte. Então, às vezes, você não dá crédito naquilo. Aí a pessoa está falando aquela coisa que vai mudar a sua vida espiritual, mas você não dá crédito. Você fala, será? Aí você duvidou de quem está falando com você. Aí você não deu crédito àquilo que causou morte. Examine. Por isso que a mensagem, o título hoje é 1 em 1 milhão. Por mais que muitos vão chegar para você e dizer, não é dessa forma, mas você é 1 em 1 milhão, você vai crer. Não adianta as pessoas chegar, as pessoas vão ponderar com você. Pessoas da mensagem. Vai chegar para você e falar assim, mas irmão Zé Mário, não é dessa forma, mas você é 1 em 1 milhão. Aí você vai dizer, não, eu não sei o que está sendo soprado, mas eu sou predestinado. Se houver um arrebatamento e somente uma pessoa for subir, eu sou esse. Você tem que ter essa convicção dentro de você. Então foi isso que causou toda a morte, porque não deram crédito. Porém, ele disse que aconteceria. Satanás disse, certamente não morrerá, ou não acontecerá isso. Conversando com ela. William Branham disse, porém, aconteceu. A palavra de Deus não muda. Por mais que a gente tenta mudar, Deus não muda. Deus é o mesmo. Por isso, temos que guardar toda a palavra de Deus. E se os humanos, ou as pessoas, tem todo esse sofrimento, e coisas que ocorreram na raça humana, por que foi isso? Justamente por interpretar erroneamente
ou não dar crédito a uma palavra. Você tem que dar crédito. Como vamos voltar omitindo uma coisa como isso? Isto custou a vida de seu filho. Como você vai omitir algo? Houve algo que tiraram a palavra lá atrás. Quem acrescenta ou tira, o nome é tirado. Acrescentaram a palavra, uma palavrinha foi tirada, ou acrescentada, e aquilo causou a vida de Jesus. Causou a vida, a morte. Ele teve que morrer por você, por causa de algo que foi acrescentado. Então, algo que é acrescentado na igreja hoje, tira toda a possibilidade da igreja se salvar. Jesus morreu para o Evangelho voltar a ser como era antes. Ele não morreu em vão. E o título é 1 em 1 milhão. Observa. O irmão Brana diz: eu fui um dia com o irmão Chacarian ou Chacarim, onde estavam hibridando gado, e viu no laboratório onde o irmão Chacarian me levou. Introduziram no sêmen do touro apenas um pequeno instrumento, como uma haste, sobre um tipo de palito, e coletaram um tanto desse sêmen, e puseram sobre um microscópio, que ampliou centenas de vezes, e havia espermatozoides saltando nisso. Saltando aonde? Ele disse: nesse sêmen. Porque nós sabemos que o espermatozoide vem do macho e o óvulo vem da fêmea. Eu perguntei ao químico ali, eu disse: o que é isso, dando esses pequenos saltos assim? Ele disse: isso são pequenos touros e bezerros. Estão vendo? Eu disse: nessa gotinha? Ele disse: sim. Eu disse: possivelmente, então, em todo esse sêmen haveria 1 milhão deles. Ele disse: ó, sim. Estão vendo? Agora notem bem. Agora, quando esta grande coisa acontece, há um óvulo esperando por um espermatozoide desse 1 milhão. O irmão Branco, ele falava essas coisas com tanta naturalidade, né? Aí, dependendo do lugar que você vai falar de espermatozoide, você fala: nossa, que palavrão. Não, isso é normal. Isso é o ciclo da vida. Ele falava isso com naturalidade. Então, observa para vocês verem. E não há ninguém que possa dizer qual é esse espermatozoide, ou qual é esse óvulo. Se vocês observarem, o nascimento natural é mais misterioso que o nascimento virginal. Porque nesse sêmen há um ali que está predestinado a viver, e os outros demais morrerão. Vocês observam onde ele está querendo chegar. Ele está levando a você a 1 em 1 milhão. 1 milhão de sêmen, de esperma. Apenas um chegará à vida. Então, para você estar sentado aqui hoje, já foi uma vitória. Você teve que chegar na frente de milhões, de centenas, de milhares, para estar aqui. Por que ele fez todo esse rodeio? Observe, ele diz: quando Israel saiu do Egito, houve aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram ao mesmo tempo. Eu gosto de voltar um pouco, porque às vezes eu acredito que vocês passaram por alto o que está sendo lido aqui.
Observe que ele diz que quando Israel saiu do Egito, houve aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram ao mesmo tempo. Então, esses 2 milhões de pessoas ainda não eram. Israel saiu do Egito e saiu 2 milhões de pessoas ao mesmo tempo com eles. Nem todos eram Israel. É isso que ele está dizendo aqui. Nem todos eram Israel. De 2 milhões, nem todos eram. Cada um deles ouviu a mensagem de um profeta. Vocês têm ouvido também. Cada um deles ouviu a coluna de fogo. Cada um deles foi batizado em Moisés. Aonde isso? Ele diz, no Mar Vermelho. Cada um deles clamou no Espírito, tocou os pandeiros e correu de um lado para o outro da margem, como Miriam, quando Moisés cantou no Espírito. Vocês observam que já tinha pandeiro. Sabia disso? Que eles tocavam e tinham pandeiro no meio deles? Aí você pega um pandeiro hoje e você põe na igreja. Aí você vai ver os próprios irmãos começam a se escandalizar. Pandeiro na igreja? Irmãos, Israel tocava pandeiro. O irmão Brando, ele chega a criticar algumas coisas. Ele diz, olha onde eles têm chegado. Eles têm tirado até os pandeiros da igreja. Pandeiro. Agora, a guitarra, a bateria é coisa demoníaca. Isso aí quem falou foi um profeta. Isso aí quem falou foi um Oliveira. Nós apenas estou repetindo. Não tem nada contra quem tem. Mas só se você colocar um pandeiro, quem tem bateria vai criticar um pandeiro. Eu não critico ninguém. Eu estou dizendo para você até onde vai a mente humana. Cada um deles comeu maná fresco toda noite. Cada um deles. Porém, houve 2 que alcançaram a terra. De 2 milhões de pessoas. Ele está dizendo, houve apenas 2 que alcançaram a terra. E quem são esses 2? Ele diz aqui, ó, eles são 1 dentre 1 milhão. Esses 2 eram Josué e Caleb. Agora vocês observam, ele está dizendo que eram 2. Se é 1 em 1 milhão, está falando que 2 conquistaram isso. Irmãos, foram 2 milhões de pessoas. Se era 1 em 1 milhão, tinha que ser 2. Cada milhão sai 1. Se são 2 milhões, são 2 pessoas. 1 em 1 milhão. Então vocês observam que muitos dançaram no Espírito. Muitos louvaram a Deus. Mas somente 2. De 1 em 1 milhão. Se foi 2 milhões, saíram 2 pessoas. 1 em 1 milhão saiu 2. Aí a mensagem começou há tanto tempo atrás. E aqueles que começaram, eles vão morrendo pelo caminho. Apenas 1 em 1 milhão entrará na terra prometida. A terra prometida não é para todo mundo. De 2 milhões, apenas 2 entrou. Apenas 2. E eles tiveram um teste. Todos nós temos teste. Agora, por que aqui esses 2 entraram? Porque eles sabiam que eles eram 1 em 1 milhão. Você tem que ter essa segurança dentro de você. Eu sou 1 em 1 milhão. É por isso que eu falo para vocês hoje. Você tem que crer que você é 1 em 1 milhão, senão você não entra. Um pastor, eu creio que eu sou 1. Nesse Brasil de Deus, eu creio que eu sou 1 em 1 milhão. Não falo isso para mim engrandecer. Da mesma forma que você tem que ter essa convicção dentro de você, eu tenho que ter essa convicção dentro de mim. Porque a igreja não vai no nível de fé acima do seu pastor. A menos que não tenha como, pastor. Cada um deles, porém, houve 2 que alcançaram a terra. 1 dentre 1 milhão. E eles tiveram o teste. Qual foi o teste? William Branham disse. Ele diz, todos beberam na mesma rocha. Irmãos, observa, todos beberam da mesma rocha. Todos comeram o mesmo maná.
Todos comeram o mesmo maná espiritual que estamos comendo nesta manhã. O irmão Branham está dizendo que todos eles beberam do quê? Da rocha. Irmãos, o que é a rocha? A revelação. E quando você bebe da rocha, você está bebendo da água que flui da revelação, da rocha de Deus, da rocha das eras. Você está tomando da água da vida. E muitos tomaram e não continuaram. Todos beberam da mesma rocha. Todos comeram o mesmo maná espiritual que estamos comendo essa manhã. Porém, o teste da palavra os reprovou. Então você é testado pela palavra. Então a palavra tem que ser pregada. Olha, não prega sobre isso, não posso. Olha, prega sobre tal coisa, não posso. Quantas vezes eu vim aqui, eu tinha um pensamento de pregar algo para vocês, eu tive que parar. Eu fui dormir essa noite, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou falar para os irmãos. Né? Levantei hoje de manhã, não sabia nem o que eu ia falar para vocês. A minha mulher sabe disso. Eu peguei o chimarrão, fui para o quartinho de meditação, fiquei lá. É assim que Deus trabalha, porque a igreja é dele. Agora esses homens ficam ensaiando palavras bonitas para falar para a igreja e termina o culto daquela coisa mais bonita, porque ensaiou. Não trabalha, fica só na igreja, entende a semana inteira. Ah, vou pregar sobre tal coisa. Deixa Deus pensar por você. Deixa Deus. Foi orado por um irmão antes de ontem. A cura foi quase que instantânea. Ele disse, eu não vou dar um testemunho hoje, mas eu vou dar um testemunho para acrescentar a fé da igreja. A pessoa chegou para mim e falou, mas ele não está bom. Eu falei, deixa que ele vai dormir e vai voltar melhor. Ele voltou de outra forma. Vocês entenderam, gente? A pessoa ia indo embora. Algo pegou no meu coração e eu pensei, Senhor, não posso deixar ele embora. Chamei de volta, falei, vamos lá no meu quartinho. É assim que funciona. Vida eterna é viver para os outros. Jesus viveu para os outros. Meu moleque, pode ser que eu ore por ele amanhã e ele não seja curado. Mas quantas vezes eu já não orei, ele já sentou chorando porque foi curado naquela hora. É o pastor que é bom? É quem ora que é bom? Não. A fé de cura está em você. Você que tem que crer. Se você não crer que aquele homem é digno de orar por você, você nunca vai receber nada dele. Simplesmente dessa forma. Porém, o teste da palavra reprovou essas pessoas. Quando chegou a hora de Cádiz Barneia, quando foram entrar na terra prometida, não puderam atravessar até serem testados pela palavra. É isso. Só está faltando você entrar no Espírito Santo. Você entrar na terra prometida, que é o Espírito Santo hoje. Mas para você entrar na terra prometida, você é testado pela palavra. E quando o teste vem a você, vai provar se você crê ou não. Se você crê que aquele que está falando para você, ele é 1 em 1 milhão, você passará no teste. Mas se você não crê, é porque você já não é 1 em 1 milhão. Vocês observam que a palavra diz para o William Branham. Diz para ele assim, ó. Se você quiser com que as pessoas creiam em ti. Não falou para ele assim, olha, se você quiser com que as pessoas creiam em Deus, creiam em Jesus. Falou para ele, se você quiser com que as pessoas creiam em ti, primeiro você tem que crer em quem está pregando. Senão não vai resolver nada. Se você fizer, William Branham, com que as pessoas creem em ti, aí a palavra continua, diz para ele assim, ó, nem o câncer parará diante de você. Mas para isso ele atraiu, para que as pessoas crescem que ele estava fazendo o eco da palavra. Tudo que o homem tenta fazer hoje é reprovar esse mensageiro. Aproximadamente há uns 3 anos atrás,
Não é 3 meses, não é 3 dias, ou até mais, 3 anos, vamos por 3 anos. Uma pessoa me ligou dos Estados Unidos, falando para mim que muitas coisas que o profeta tinha feito era mentira. E a pessoa conseguia tentar provar para mim muitas coisas. E aquilo, o Espírito chegou em mim e disse: o William Branham, ele não foi enviado para dar profecia. Quem falou para você que o William Branham foi enviado para dar profecia? É isso que os crentes da mensagem têm que saber. Irmãos, se você vê a imagem que eles estão fazendo dele nos Estados Unidos, até vocês deixam de crer na palavra. Até vocês deixam de crer. Só que quando chegar esses mesmos assuntos que chegaram em mim, quando chegar em você, falando que as visões não se cumpriram. Conversei com o irmão Brian sobre isso. O irmão Brian falou assim: irmão, fique em paz, a apostasia tem que vir primeiro. As visões não se cumpriram, eles dizendo. Muitas coisas não se cumpriram. Aí eu fui repreendido por Deus quando eu comecei a pensar. Aí algo chegou em meu coração e disse: William Branham não foi enviado para dar profecia. William Branham não foi enviado para dar visões. Vocês sabiam disso? Ele não foi enviado para isso. O ministério de Elias era para converter a fé dos filhos aos pais. E dos pais aos filhos. Dos filhos aos pais, apostólico. O que é a fé? A revelação. Você crê que foi convertido? Dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, a mesma fé? Foi. O mesmo batismo que Paulo teve, você tem. A mesma fé que os demais tinham lá atrás, você tem. Por que isso? Porque isso foi restaurado a você. Deus não disse: enviarei Elias e ele teria 7 visões. Enviarei Elias e ele curará tantos enfermos. Não está assim nas Escrituras. Eis que enviarei o profeta Elias antes do terrível dia do Senhor, e converterá o coração, que é a mentalidade, que é a fé, o entendimento. Então, quando essas coisas chegarem em vocês, vocês se policiam. Lembra disso? Só foi enviado para restaurar a fé apostólica. E todos os outros 10 voltaram. Vou voltar um pouco antes para que a gente não se perca. Quando chegaram a Cades Barneia, quando foram entrar na terra prometida, e não puderam atravessar até serem testados pela palavra. E todos os outros voltaram e disseram: não vamos conseguir, porque eles foram testados pela palavra. Porque eles não eram 1 em 1 milhão. Eles foram testados pela palavra de Deus. E quando eles foram testados, eles disseram: nós não podemos conseguir entrar lá. Tem muito gigante ali. O povo: nós somos como gafanhoto para eles. Eles diziam: nós não vamos entrar lá. Nós somos pequenos, eles são gigantes, somos como gafanhoto para eles. E a oposição, essa era a oposição contra a palavra de Deus. É por isso que hoje vão chegar para vocês e dizer: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai receber o batismo do Espírito Santo. Você não vai fazer tal e tal coisa. Você não consegue fazer isso. Era dessa forma que estavam as pessoas. O que é a terra prometida? O batismo com o Espírito Santo. E muitos hoje falam para você: você não consegue. Você é pequeno, você é fraco, você não consegue. E observa o homem, aqueles filhos de Deus, que eram 1 em 1 milhão. Porém, Josué e Caleb fizeram calar o povo. É isso que acontece. Quando os outros chegarem e falar que você não é capaz, você tem que ser como Josué e Caleb e calar o povo. Eles disseram: somos mais que capazes de conseguir. Por que eles falaram isso? 1 em 1 milhão. Já pensou, irmãos? Tem 170 mil habitantes em Itatiba, mais ou menos? 150? Vamos pôr 150. Já pensou de 150? Você é um predestinado.
Agora vamos colocar da mensagem. 1 em 1 milhão. Quando você acha um homem que prega a palavra de Deus pura para você, você achou uma pepita. Você achou 1 em 1 milhão. Quando você sabe que aquela pessoa é 1 em 1 milhão, ela não está nem preocupada com nada. Irmãos, você alcançou uma pepita de Deus. Você é 1 em 1 milhão. Somente 1 em 1 milhão entenderá essas coisas. Então Josué, eles calaram o povo e eles disseram: somos mais que capazes de conseguir. Por quê? Deus disse antes de saírem da terra, antes de saírem para a terra prometida, Deus disse: eu vos darei a terra. Irmão, quando Deus diz, por que você vai achar que você não consegue? Não tem uma promessa do Espírito Santo para hoje? Tem? Amém ou não? Amém. Tem uma promessa do Espírito Santo para hoje. Então, se tem essa promessa e esse Espírito Santo já está aqui, você só precisa se apossar dele. Por mais que dizem você não consegue, você tem que ser como Josué e Caleb. Se Deus disse que você consegue, quem vai tirar isso de você? Se Deus disse que você vai receber a sua cura, quem vai tirar isso de você? Porque a palavra é de Deus, a cura é de Deus. Quem vai tirar isso de você? Mas tem. Quem vai tirar? Teu próprio irmão. Vocês observam que era a própria congregação que estava dizendo: não conseguiremos. E no meio da congregação tinha 1 em 1 milhão que diz: conseguiremos porque Deus disse. Existe arrebatamento? Sim, porque Deus disse. Ah, mas eu não sei como vai ser. É isso que é o nosso erro. Nós queremos imaginar como vai ser. Você não tem que imaginar, você tem que crer que vai ser dessa forma. Você tem que crer que vai acontecer. A mulher gestante, ela sabe que ela está gestante. Como que vai nascer o filho? Não sei, eu só sei que ele virá. É assim que tem que estar a noiva. É assim que tem que estar a igreja do Deus vivo. Não sei como eu vou no arrebatamento, mas eu sei que lá estarei. O arrebatamento é você. É isso que você tem que entender. O arrebatamento é você. Eu vos dei a terra, Deus dizendo. Eu a dei a vós, e é vossa. Porém, houve entre 1 milhão que creu na promessa de Deus. Então, houve Se tem um que vai subir nesse arrebatamento, que nós já estamos nele, já está em processo. Não vai haver um arrebatamento, já está acontecendo. Se existe 1 em 1 milhão, eu creio que sou eu. Eu creio que sou eu. Se existe um pastor em 1 milhão, eu creio que sou eu. Agora, se você crê que eu não sou, é porque você crê que você não é. Não estou dizendo que você tem que crer em mim. Observe o que o anjo disse para o William Branham. Se você fizer com que o povo creia em você, você só precisa crer na palavra, crer no que está sendo falado. Faz o teste, vocês estão em teste. O teste da palavra, ela vem para saber qual é a decisão que você vai tomar. Quando o teste veio para Josué e Caleb, eles disseram: somos mais que vencedores, porque Deus disse e assim sucederá. Irmãos, dê as costas para quem disser para você: olha, não é desse jeito. Quem fala que não é desse jeito são os reprovados. Imagine o problema que Moisés teve com os reprovados. É os reprovados que falaram para Moisés assim: Moisés, o povo está com fome. Moisés, o povo está com sede, Moisés. É os reprovados. Os reprovados não estão contentes com o trabalho da igreja. Mas aquele que é 1 em 1 milhão, ele vive em prol daquilo. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando. Que Deus abençoe a todos.